De hoje, como eu disse para vocês, o nosso foco vai ser a anatomia, tá? Já aviso os senhores que hoje ainda eu vou mandar para vocês as listas de exercícios. Eu peguei nesse meu final de semana e montei várias listas de exercícios, tá? Aliás, eu estava pensando aqui seriamente em diminuir o peso de uma possível prova prática, aumentar o peso dessas listas de exercícios para compensar, porque eu acho assim que, tipo, enfim, ainda estou tirando algumas conclusões a respeito aqui, mas eu estou pensando seriamente em diminuir o peso de uma possível prova prática e pesar mais a mão na lista, porque a lista é mais importante, né? No final das contas, é um tipo de registro que é mais importante. Bom, meus senhores, podemos começar? Podemos? Estão Sim. aí? Sim. Então tá. A gente vai começar por aqui, falando um pouquinho sobre os ossos da cabeça. Hoje, inevitavelmente, a gente vai ter que falar sobre ossos da cabeça de novo, né? Apesar que o meu foco não vai ser os ossos, vocês vão perceber que hoje a ideia é, se precisar falar de algum osso, eu vou falar? Vou. Mas vai ser mais no sentido de que, olha, tal músculo fica por cima de tal osso, então ele vai fazer tal movimento, esse tipo de coisa, tá? Hoje a minha ideia é focar realmente na musculatura. Inevitavelmente, se eu vou falar dos músculos da cabeça, eu vou falar sobre o que tem dentro da cabeça. Por isso, então, hoje a gente vai falar um pouquinho de encéfalo, que é um assunto que a gente viu no semestre passado, mas que inevitavelmente vai aparecer esse semestre outra vez. A gente vai falar também sobre músculos do pescoço, e para falar do músculo do pescoço, eu vou ter que comentar rapidamente, pelo menos um pouquinho, sobre vértebras cervicais. A gente já viu vértebras cervicais, né? Os ossos do pescoço, né? Mas a gente vai citar aqui. E, obviamente, eu vou seguir falar um pouquinho das vias aéreas, né? Do nosso aparelho respiratório e da tireoide e da paratireoide, que são dois órgãos, né? Duas glândulas que estão no pescoço. E vamos lá! Bom, primeira coisa, vamos lembrar sobre alguns conceitos que eu falei na aula passada, né? Na aula passada, a gente teve a chance de se debruçar sobre o conceito de músculo, né? E a gente comentou que todo músculo esquelético, ele é composto de algumas partes, né? Ele vai ter as suas extremidades, né? As duas pontas dele, que a gente vai dar o um nome para uma delas, de origem, e para outra a gente vai dar o nome de inserção, tá? E o corpo, que é a parte principal, a mais gordinha, digamos assim, deste músculo. Tá? Em geral, nessas duas extremidades, nós vamos ter aí uma capa, um tendão, conhecido também pelo termo de aponeurose, que vai, então, se conectar a um osso. Né? Então, a inserção se conecta a um osso e a origem se conecta a um osso também. Aqui é legal a gente falar um conceitinho que na aula passada eu acho que eu cheguei a passar sobre, mas eu não diferenciei, que é o conceito entre origem e inserção, tá? Qual é a diferença entre a origem de um músculo e a inserção dele? A origem é a parte do músculo que não vai se mexer, ela tá paradinha lá na dela, tá? Enquanto que a inserção vai ser a parte que se mexe, é a parte que vai arrastar o músculo inteiro. Para um exemplo, já que a gente está falando sobre, a gente vai começar a falar sobre a musculatura da cabeça, um nome que eu não posso deixar de falar é sobre o músculo que a gente chama, na verdade, não é bem um músculo, é um local, essa região das sobrancelhas, né? Que a gente chama ela de glabela. Tá? A glabela seria essa região das sobrancelhas, e ali, obviamente, a gente tem um músculo. Na verdade, nós vamos ter aqui um músculo que é o músculo da testa, aqui do início do nariz, chamado de prócero, tá? E o que acontece com ele? O que a gente percebe com relação a esse músculo? Se vocês olharem nessa imagem que está com esse GIF de movimento, você vai perceber que é um músculo que está aqui, ó, no centro do encontro aqui dos olhos, do nariz e tudo mais, e ele puxa, né, a região do alto da sobrancelha. Ó. Você percebe que a sobrancelha ela se move na direção, né, do centro da cabeça. Esse movimento ele indica onde que está a origem e onde que está a inserção desse músculo. No caso, a inserção é a parte que se mexe, então seria aqui, realmente nessa parte aqui, central.
Enquanto que a origem vai estar na outra extremidade, que é a parte que não vai se mexer. Essa outra parte que não se mexe, que está aqui do outro lado, então vai ser a origem, a parte que não se mexe, tá? A gente sempre se refere à parte que não se mexe, então, como origem, onde nasce o músculo, e a inserção onde que ela vai se esticar e fazer a força dela para atrair algum osso, beleza? Bom, é isso. Agora nós vamos falar um O nome pouquinho. desse músculo? Oi? Que? Como Oi? que é o nome mesmo desse músculo? Aqui é o prócero, é o prócero. A gente vai falar dele daqui a pouquinho. Eu vou mostrar ele em detalhes. Aqui foi só mesmo para ilustrar como exemplo, tá? Bom, na nossa cabeça, para facilitar a nossa vida, a gente vai sempre representar os músculos do nosso rosto, dividindo ele em duas categorias, tá? Quais são essas duas categorias? A gente vai dividir sempre em musculatura da mastigação, tá? Como vocês podem ver, o músculo da mastigação vai envolver um monte de músculo, tá? Vai envolver músculo do pescoço, vai envolver músculos do queixo e tudo mais. E do outro lado, nós temos a da mímica facial, né? A musculatura da mímica facial é aquela musculatura que é responsável pelas nossas feições, é responsável por a gente exprimir sentimentos através da mudança dos gestos, né, com a mudança da articulação da posição da boca, do nariz, dos olhos e tudo mais, tá? Então, enquanto os músculos da mastigação basicamente vão trabalhar no sentido de quebrar o alimento e fazer com que ele passe na faringe para baixo, os músculos da mímica facial vão cuidar principalmente do movimento, né, articular da nossa boca, do nosso nariz e dos nossos olhos, tá? Bom, vamos por partes, tá? Nós vamos organizar esses músculos da mastigação em categorias, tá? Então, os músculos da mastigação, eles são 4, tá? É o músculo temporal, que, como vocês podem imaginar, o músculo temporal, ele está por cima das têmporas, né? Por isso que ele recebe esse nome de temporal. Nós temos o masseter, que ele é o que faz esse Vzinho do nosso queixo, tá? Opa! Ele é quem faz esse Vzinho aqui, ó, do nosso queixo. E nós temos o pterigóideo, que é por dentro, tá? O pterigóideo, ele vai ter 3, ele vai ter o pterigóideo medial, lateral e interno, tá? E o bucinador, esse nome bucinos quer dizer bochecha, é um músculo relacionado à nossa bochecha, tá? E ele também vai estar relacionado à musculatura da mastigação, tá? Beleza? Bom, continuando aqui, ó. Qual é o papel de cada um deles? Cada um deles vai fazer um movimento em um sentido diferente. Por exemplo, o bucinador, que é esse que aparece aqui, ó, na imagem, ó, esse aqui, ó, que está através aqui, ele está deitadinho, né? Ele passa por cima dos nossos dentes e tal. O bucinador, ele vai ser responsável por movimentos como sugar, movimento de fazer o biquinho, né? Assoviar, soprar e mastigar. Todos esses movimentos só acontecem graças, repito, graças à possibilidade de da gente poder mastigar e tudo mais, tá? Esse movimento de para frente e para trás, né, da boca ir para frente e para trás, só é possível graças a esse músculo que é o bucinador. Então, qual é o papel dele? Esse músculo, basicamente, ele puxa para frente e puxa para trás o nosso lábio, né? Ele faz esse movimento aqui, ó, com o nosso lábio, tá? Já com relação ao músculo temporal e o músculo masseter, eles vão trabalhar na vertical, ou seja, eles vão trabalhar fazendo a possível abertura e fechamento da mandíbula, tá? Então, eles vão fazer possivelmente a abertura e o fechamento da mandíbula, além de possibilitar um outro movimento, que é esse daqui, ó. Ó, aqui são quatro palavrinhas que a gente precisa aprender. Ó. Movimento de retrusão, protrusão, excursão e oclusão. Como que seria? Se vocês prestarem atenção aqui, ó, na minha câmera, vocês vão ter a chance
de ver eu fazendo esses movimentos. Então, eu vou parar aqui de compartilhar a tela para vocês poderem ver aqui na minha tela aqui o meu movimento, tá? Bom, basicamente funciona assim, ó. A retrusão e a protrusão são dois movimentos que são feitos com o queixo no sentido de você pôr o queixo para frente e pôr o queixo para trás. Então, seria isso aqui, ó. A protrusão, pôr para frente, seria a gente fazer isso aqui, ó. Se eu pôr a câmera aqui de lado, ó, puxar aqui o meu queixo para frente, esse movimento é uma protrusão. Puxar o queixo para trás, que é o que acontece depois que a gente faz a tal da protrusão, é a retrusão. Então, por exemplo, pus para frente, pus para trás. Para frente, para trás. É aquela história, vou jogar o queixo para frente, protruso. Para trás, retruso. Aliás, é muito comum esse músculo, quando ele é muito forte, no caso aqui a gente está falando do temporal e do masseter, tá? Não, desculpa. No movimento de protrusão e retrusão é o bucinador que vai trabalhar nele, né? Esse movimento aqui, ele vai ser muito intenso em pessoas, em alguns casos, o queixo chega a ser jogado para frente. Né? E isso vai atrapalhar muito a questão da mastigação e até da fala da pessoa. Pode até deformar o rosto dela. Em alguns casos, você pode corrigir essa encaixadura, né, da boca, né, esse movimento, porque imagine, se você tiver um queixo protruso, significa que seu queixo é para frente. Se seu queixo for para frente, você não vai ter a arcada dentária fechando da forma correta. Então aí vai ter geralmente um trabalho de um dentista metendo os aparelhos aí para colocar esses ossos todos, a mandíbula junto com a musculatura de volta no lugar. Onde que entra o trabalho de um enfermeiro aqui? Em geral, enfermeiros que vão trabalhar com isso vão trabalhar em clínicas, por exemplo, de cirurgias plásticas, onde tem toda essa questão do movimento interferir na posição do osso, tá? Com relação à excursão e à oclusão, qual a diferença entre elas? Elas são movimentos para os lados. Então, se você faz o movimento para o lado ou para o outro, você está fazendo, então, uma excursão. Então, a excursão é esse movimento da mandíbula e para os lados. A excursão, ela é possível graças, né, a um músculo que a gente tem, que é o pterigóideo lateral. O pterigóideo lateral é ele que vai mexer com a mandíbula, a parte de cima aqui da mandíbula, possibilitando ela fazer esse movimento para os lados. E no caso, esse movimento para os lados, você vai alternar, né, qual é o músculo que está contraindo, se é o músculo da direita ou o músculo da esquerda, tá? Aqui é legal a gente dizer que esses músculos, em geral, eles são dispostos assim, ó. Deitadinho aqui no meu rosto, eu tenho o bucinador, tá? De pé aqui no meu queixo, eu tenho o masseter. Aqui em cima, também de pezinho, eu tenho o meu temporal. Os pterigóideos, né, que são os três, eles vão estar assim, ó, meio de atravessado na história. Aqui vai ter o pterigóideo lateral e aqui, um pouquinho mais para baixo, o pterigóideo medial. O que eles vão fazer? Quando eles se movem, eles possibilitam a abertura e o fechamento da boca, além dessa movimentação lateral. Beleza? Ah, e a oclusão que eu não falei é o fechamento da boca, né? O movimento de abertura e o fechamento é a oclusão. Tudo bem? Alguém tem alguma dúvida até aqui? Alguém quer fazer alguma pergunta? Não? Bom, então vamos voltar aqui a compartilhar então a nossa tela. Tem alguém tentando entrar aqui, mas a tela caiu. Bom, vamos lá. Deixa eu compartilhar então agora a tela com vocês. Bom. Deixa eu ver se eu consigo transmitir a tela aqui para eu poder ver o que vocês estão vendo.
E droga, não consigo. Tá bom. Eu não vou conseguir transmitir a tela para mim. Bom, mas continuando aqui então, tá? Ao que nos interessa. Alguém tem alguma dúvida sobre essa questão da musculatura da mastigação? Então, da mastigação seria a têmpora aqui em cima, o masseter aqui na base do queixo, o bucinador que está aqui do nosso lado. Nossa, gente, tem alguém com o microfone ligado aí? Acho que é a Dani. Obrigado, Dani. Professor, é que eu queria fazer uma pergunta. Pode falar, Dani, mas eu acho que o seu microfone tá ligado, tem um ventilador perto, que tá com um barulho de vento. Eu desliguei agora. Ah, pode falar. Esse pterigoide, eu não entendi o que significa direito. O pterigoide vai ser a musculatura que ele vai estar na diagonal aqui no seu rosto. Ele se prende à base da mandíbula aqui em cima, né? Ela se abre aqui, como se fosse assim. E ele vai ser responsável por fazer o movimento de excursão, que é aquele movimento lateral, de mexer o queixo para os lados, e ele possibilita o fechamento da boca. Tá? Basicamente isso. Não tem muito mais coisa para se falar. Bom, continuando aqui, né? Continuando aqui. Nós temos também, para a gente não se perder, nós temos os músculos que a gente chama de músculos da mímica facial. E o que seria a musculatura da mímica facial? A musculatura da mímica facial são aqueles que estão relacionados com os movimentos que o nosso rosto pode fazer simplesmente para gerar articulação na nossa face, tá? Aqui está a lista desses músculos, tá? E a gente vai falar um pouquinho onde é que eles estão, tá? Vamos começar por dois músculos que são bem facinhos da gente achar, que são os músculos orbiculares. Quem são eles? Os orbiculares vão ser aqueles que ficam, eles têm formato de órbita, né? A gente comentou sobre esse músculo com esse tipo de formato, né? E um orbicular dos olhos é esse que é redondinho e fica em volta dos olhos. O orbicular da boca é aquele que é redondinho e fica em volta dos lábios. Qual é o papel deles? Bom, aí meio que é óbvio, né? Eles possibilitam a abertura e o fechamento. No caso dos olhos, no caso da boca. Beleza? Além disso, nós temos aqui alguns outros músculos que é fácil da gente saber pela posição onde eles estão. Por exemplo, o músculo auricular é um músculo que está ali próximo à têmpora e é um músculo que está ali da orelha. Tá? É esse músculo auricular que, quando a gente mexe ele é capaz de fazer a gente mexer a orelha. Tá? Isso, não é todo mundo que tem essa movimentação assim que seja possível, mas quem consegue articular o músculo auricular tem a ver com a orelha. A nossa testa também vai ter um músculo esse que vai seguir até lá atrás na nossa nuca. E esse músculo ele vai ser chamado de epicrânio, né? Vai receber esse nome de epicrânio por quê? Bom, ele pega o crânio inteiro. Epi quer dizer inteiro. Crânio. Então, epicrânio. Não tem muito problema. A do nariz vai ser esse músculo em formato de V, que fica no nosso nariz, né? O músculo nasal. E logo aqui em cima, vindo por baixo do epicrânio, nós temos um músculo que é essa região aqui do encontro dos olhos, aqui, bem aqui na frente, que é o prócero, que a gente estava falando agora há pouco, tá? Esses músculos aqui, eles todos vão possibilitar os movimentos de boca, nariz e orelha. Por exemplo, o nasal vai possibilitar o movimento do nariz, auricular, movimento da orelha, o orbicular dos olhos e o orbicular da boca, mexer a boca e os olhos. O prócero possibilita o movimento das sobrancelhas e o epicrânio da testa. Tá? Bom, e o zigomático, né? O zigomático era o antigo... Alguém se lembra o nome desse músculo? Como é que era o antigo nome dele? A gente falou... Foi uma das primeiras coisas que a gente falou no início do ano passado. No meio do ano passado. Alguém se lembra? Quem é o zigomático?
Quem é o zigomático? A maçã do rosto, professor? É a maçã do rosto. E como é que chama esse músculo? Ele tem a ver com maçã mesmo. É o malar, é um antigo músculo chamado de músculo malar. Ele vai receber esse nome de zigomático porque, adivinha, ele fica bem em cima do zigomático. Né? Por isso. Aliás, tem muito disso, viu, gente? Muito músculo que vai receber nome em função do osso em que ele fica em cima. Então, a gente viu hoje, né, a têmpora, aí tem o músculo temporal. O músculo zigomático fica em cima do osso zigomático. E assim por diante, tá? Bom, além disso, nós temos um aqui que é do queixo. Ele é um músculo que possibilita a gente poder fazer aquele movimento de biquinho, assim, ó. Biquinho para frente, biquinho para trás. Esse movimento de biquinho é culpa do mentual. O mentual é o músculo que fica aqui, ó. Ele atravessa a gente nesse sentido aqui, ó. E ele vai possibilitar esse movimento aqui. Tá? E nós temos um que ele vem aqui por cima do bucinador, não sei se vocês repararam, ó, que é o risório, ele vem por cima do bucinador, o bucinador está aqui por baixo, ele vem aqui, e o risório, como o próprio nome sugere, é o músculo do riso, tá? Vem da palavra riso mesmo, risório, tá? E ele passa aqui pela frente e possibilita uma série de movimentos que a gente já vai falar a respeito, tá? Bom, obviamente tem uma lista enorme de músculos, tá? Que a gente poderia falar aqui, mas eu vou focar basicamente naqueles que a gente já falou, tá? Então nós temos aqui o orbicular dos olhos, que tá aqui, ó, que dá aquele movimentinho de olhinho fechado. Nós vamos ter o epicrânio ou músculo frontal, que é responsável por erguer o cílio, né? Ou seja, erguer a testa, né? Nós temos o prócero, ou chamado também de corrugador, que é o músculo que faz aquela do franzir a sobrancelha, né? Aquele que enruga a testa, né? Tal. Nós temos o levantador de pálpebra, mas esse aqui a gente não precisa se preocupar, tá? Nós temos o zigomático, que é o do sorriso de verdade, e tem o risório. O risório, ele é responsável pelo sorriso falso, tá? É aquele sorriso de né? Tipo, quem é que fez isso? Né? É o risório que vai gerar esse movimento. E ele, ó, na sequência, olha só na direção em que eles nascem, né? O zigomático é mais em cima, né? Porque ele tem mais a ver com essa região da maçã, né? Enquanto que o risório é mais por baixo, tá? E nós temos aí o abaixador de lábio, triangular e tudo mais. Esses outros nomezinhos aqui, a gente não vai se preocupar com eles. O que eu quero que vocês se preocupem são com esses dessa lista aqui, tá? Porque eles são, sem dúvida, os mais importantes. Bom, seguindo adiante, eu queria que vocês acompanhassem comigo esse rosto aqui. Esse rosto, como vocês podem ver, tem um monte de músculo marcado. Vamos tentar descobrir quem é quem aqui? Vamos lá. Alguém poderia me dizer que músculo seria o músculo número 1 que aparece na imagem? Aquele músculo 1. Não, o bucinador, ele não é assim na vertical, ele é na horizontal, não é. O bucinador seria o 7. Quem seria o número 1? Músculo grande que fica na região do queixo. Aqui, ó. Mentual? Não, mentual é o 2. Zigomático. Não, também. O zigomático é o 11. E beleza, o povo tava dormindo. Quem que é o número 1, gente? E o número 1 é o masseter. Parabéns para vocês. O masseter, que é considerado, inclusive, um dos músculos mais fortes que a gente tem no corpo, né? O músculo da mordida, né? Ele é um dos músculos mais fortes que a gente tem no nosso organismo, o mais potente. Tá. Quem que é o músculo número 3? Alguém poderia me dizer? Temporal. Ah, quem que é o 9? O 9 é? Peraí. É o prócero, chamado também de corrugador, né?
O número 6, quem é? É o risório. 6. Não, o risório é o 10. Hã? Orbicular da boca. E o 8? Orbicular dos olhos. Beleza. E o 4? O Epicrânio. epicrânio ou músculo frontal. Beleza. Vimos todos aqui, né? Então, ó, 1 é o masseter, o 2 é o mentual, o 3 é o temporal, o 4 é o epicrânio, o 5 é o nasal, o 6 orbicular da boca, o 7 é o bucinador, o 8 orbicular dos olhos, o 9 é o prócero, o 10 é o risório, o 11 é o zigomático e só. Beleza, já começamos mal, hein? Olha só, hein? Acabamos de ver o negócio e já não lembrava mais. Deve estar todo mundo fazendo essa carinha aí, ó, de a aula é online, então posso travar e fingir que não é comigo. Bom, temos aqui uma foto, e essa foto é muito interessante, né? Essa foto é a mesma pessoa, só que numa ela está emitindo um sorriso falso, e na outra ela está emitindo um sorriso verdadeiro. Qual das fotos nós temos um sorriso falso, gente? Número 1. Tá. Quê? O número 1 é o que a gente está vendo aí, que o cara tem um sorriso falso. Beleza. Agora eu pergunto, quais músculos foram necessários ele mover para gerar esse movimento? Será que foram os mesmos? A primeira diferença muscular é que o sorriso falso, ele é desencadeado por um músculo que faz o movimento aqui, ó, nesse sentido, aqui de baixo para cima. E é por isso que ele levanta esse canto da boca. E nós temos um músculo que puxa isso aqui, ó, para fazer a boca abrir. O daqui é o mentual, que é o do queixo. E o daqui que puxa de baixo para cima é o nosso amigo risório, tá? Porém, notem que aqui na parte de cima dos olhos, nenhum músculo está sendo trabalhado, o que significa que ele está relaxado com a musculatura dos olhos. Quando a gente tem um sorriso verdadeiro, a gente percebe que os músculos que vão puxar vai ser músculos nessa direção e músculos nessa direção aqui, ó. Quem seriam esses músculos? O bucinador, que puxa lateralmente, e o zigomático, que puxa aqui. E quando o músculo zigomático puxa na direção dos olhos, vocês vão perceber que existe uma tensão nos olhos desse cara aqui, que eu não encontro na imagem do lado. Dá para perceber que os olhos, eles estão mais fechadinhos, inclusive, tá? Ele Então, sorri com quando os a olhos. pessoa... a história do sorrir com os olhos tem a ver com a contração do zigomático, né? O zigomático vai ser essa musculatura aqui que vai possibilitar a contração, né, do músculo dos olhos e vai gerar o movimento do sorriso falso. Então, a galera que trabalha com leitura de rosto, né, de linguagem corporal, ele basicamente vai trabalhar conhecendo quais músculos geram quais movimentos. E baseado nisso, você consegue fazer uma leitura das pessoas e até sugerir uma possível resposta, né, para o movimento delas. E olha, um detalhe interessante. Para você fazer um sorriso verdadeiro, você move muito mais músculos. A gente chega a mover 21 músculos, mudando ele de posição. Enquanto que um sorriso falso é coisa de 3 ou 4 músculos só. Ou seja, o seu próprio rosto é meio contra você emitir um sorriso falso. Tá? Outra diferença que eu queria que vocês notassem aqui, deixa eu ver se eu consigo apagar aqui os meus rabiscos, para que vocês possam notá-lo. Opa. Tá? Pronto. Qual é a diferença? Ó, então, nós temos aqui uma contração desse sentido, que a gente já falou, né? Que é do risório. E aqui existe uma contração também da região dos olhos, coisa que vai ser diferenciada em relação aos outros. Beleza? Então, tá, era isso. Já que a gente já falou da musculatura do rosto, que era todos esses amiguinhos aí, agora a gente vai falar um pouquinho do que tem dentro da nossa cabeça. Esse conteúdo vocês já estudaram comigo ano passado,
tá? Quando a gente começou a falar das meninges, das membranas, a gente teve a chance de falar um pouquinho sobre a parte do crânio. A gente vai entrar, então, aqui em alguns detalhes sobre uma matéria que a gente já viu, mas vale a pena a gente falar, né? Primeira parte importante, né? Para que serve o crânio, né? O conjunto de ossos da cabeça que protege o que a gente tem dentro. Bom, acabei de dizer, né? Ele serve para proteger o que a gente tem dentro da cabeça. Eu queria que vocês notassem um detalhe aqui. No nosso crânio, a gente vai proteger o nosso cérebro, que é a parte principal. O nosso cérebro, que é essa parte principal, ela vai ser dotada basicamente de dois setores, que é a parte mais externa, que é essa pele, que é mais ou menos 1 centímetro, 1,5 centímetros, que é a massa encefálica nossa, tá? Chamada de telencéfalo, e a parte mais central do nosso cérebro, que a gente chama de diencéfalo. Tá? Além disso, dentro do nosso crânio, nós temos ainda outros dois órgãos, que vai ser o cerebelo, que fica na região da nuca, aqui na região da nuca, e o tronco encefálico, que é literalmente um tubo que vai se conectar à coluna e que vai descer coluna abaixo, tá? E ele vai se dividir em setores que a gente já vai ver. Aqui tá as imagens desse... Pergunta aqui, só para relembrar aqui, a gente cortou a cabeça dessa pessoa em um plano de corte. Que plano de corte é esse, gente? Alguém saberia me dizer? Ah, é sagital. E por que é sagital? Divide a gente em direita e esquerda, exatamente, né? E aqui o que eu consigo perceber, ó? A gente vai ter aqui, ó, a parte principal, que é a parte que vai ter em maior quantidade, que é o cérebro, tá? Essa parte aqui, a gente chama ele de telencéfalo. Telencéfalo. Enquanto que essa parte do miolim que fica aqui, ó, aqui ele não está aparecendo, mas seria, né, a parte mais interna, seria o diencéfalo. Então, o conjunto de diencéfalo com o telencéfalo forma o nosso cérebro, forma o conjuntão do cérebro nosso, tá? Aqui é interessante falar que o nosso cérebro, assim como o nosso coração, ele tem algumas áreas ocas. As áreas ocas, elas estão pintadas aqui em azul. Essas partes que você vê aqui em azul claro, é essas áreas ocas que o nosso cérebro apresenta. Essas áreas ocas, ela vai receber o nome de ventrículos, igual a gente chama as áreas ocas que aparecem no coração. Nosso coração também vai ter setores, né, que vai ser preenchido por sangue, lá no caso, e que é chamado de ventrículo também. No caso do coração, nós temos dois ventrículos e dois átrios, né, que são as duas cavidades de cima, que também são ocas. No caso do cérebro, a gente vai ter 4, e vão ser 4 ventrículos só, tá? Qual é a função desses ventrículos? Na região onde estão os ventrículos, vai ser produzido o líquido encefálico, o líquor, né? E ele vai ser feito aqui, vai descer aqui no contorno do tronco encefálico, dessa parte em roxo aqui, ele desce por aqui, e aí ele vai contornar o cérebro inteiro, né? Ele possibilita dar essa volta toda. Lembrando que o líquido cefalorraquidiano, ele é basicamente um líquido transparente, né? E ele serve para contribuir para que esse cérebro não seja esmagado pela pressão dos próprios ossos, né? Então, ele serve para segurar ali a tensão do cérebro numa pancada, num tombo, ele estourar, né, dentro de você. Então, esse líquido meio que funciona como um amortecedor para isso tudo, tá? E ele é feito nessa região, nessas áreas ocas aqui do nosso encéfalo, tá? O nosso cérebro ele é dividido em dois lados, né, em direito e esquerdo. Eu acho que aqui nessa imagem está até melhor para a gente ver, ó. A gente vê que o nosso cérebro é dividido em dois setores, né, em direito e esquerdo, porém, na parte do meio, aqui não está aparecendo essa área conectada, né? Esses dois lados são chamados de hemisférios, tá? E essa área central é o chamado corpo caloso. Aqui na imagem, o corpo caloso aparece como essa figurinha em branco aqui, ó. Tá? Essa coisa branca aqui, ó,
que é o que prende o lado direito com o esquerdo, ele é só uma estrutura fibrosa que serve para conectar as duas partes, tá? Lembrando que o nosso cérebro é cheio dessas dobrinhas, essas dobrinhas aqui são chamadas de giros cerebrais, e o fato de nós termos muitas dessas dobrinhas possibilita que o nosso cérebro tenha mais neurônios do que se ele fosse perfeitamente liso. E como ele tem mais neurônios, ele provavelmente faz mais conexões cerebrais. Aqui é importante dizer que os neurônios que ficam nessa região mais externa do cérebro, eles fazem muito mais conexões entre outros neurônios, entre neurônios vizinhos, do que os neurônios mais internos, né? Na parte mais do meio do cérebro, os neurônios fazem menos conexões. Tá? Tanto que a gente tem uma dizer que essa parte mais externa, né, o córtex cerebral, ele vai ser muito importante para desenvolvimento de todas as funcionalidades do nosso organismo, tipo movimento, coordenação motora, sentir tato, sentir cheiro, memória e tudo mais. Vai ser feita toda por essa casca do cérebro, enquanto que o miolo lá do cérebro vai ter funções de associação, geralmente conectar, assim, do tipo, nossa, senti um cheiro de maçã. Na hora que eu penso na palavra maçã, já vem na minha cabeça a imagem da maçã, a cor que tem a maçã, o gosto da maçã vem na minha boca. Então, eu acabo criando associações em todas as relações que meu cérebro tem de lembrança do arquivo maçã, né? E isso vale para qualquer coisa que você precise se lembrar, tá? Logo na frente do cérebro, aqui na parte de baixo, né, da base do cérebro, nós vamos ter uma estruturinha que é do tamanho de uma ervilhinha e ele tem esse formato de bundinha mesmo. Tá? Essa estruturinha aqui é o que a gente chama de hipófise. A gente já falou da hipófise algumas vezes nas nossas aulas, obviamente a gente não deu todos os detalhes que a gente precisava, mas a hipófise, ela é uma coisinha desse tamanho de nada, vai ser super, ultra, mega importante para a fabricação de uma série de hormônios que o nosso corpo precisa. Tipo, o nosso sistema endócrino, né, que é o conjunto de todos os órgãos produtores de hormônios, eles respondem muito ao que a hipófise manda, né? Em geral, funciona assim. A hipófise é que controla o funcionamento dos testículos, dos ovários, das adrenais, da tireoide que a gente tem, das paratireoides e assim por diante. Então, ela é tipo a glândula mãe do seu organismo. Aliás, ela pode aparecer com o nome de hipófise, mas ela pode aparecer com o nome também de pituitária, tá? A gente, obviamente, vai ter chance de falar delas em outros momentos, mas fica aqui já o nome, caso apareça em algum instante na tua vida, você pensa assim, putz, eu lembro que era hipófise, mas eu não lembro que é uma pituitária. A pituitária, ela é uma glândula que é sinônimo da hipófise, beleza? Bom, além do cérebro, nós temos aqui na parte de trás o cerebelo, tá? Que é na região da nuca, na região occipital da nossa cabeça, e o nosso cerebelo, ele vai ser responsável por várias funções relacionadas ao equilíbrio, tá? Além disso, ele está relacionado também ao controle de tônus muscular, o que significa que se o seu músculo é capaz de segurar alguma coisa, por exemplo, se você consegue se sentar na cadeira e permanecer ali equilibrado sem cair para um dos lados, agradeça ao bom funcionamento do cerebelo, tá? Bom, um pouco à frente a ele começa a parte que a gente chama de tronco encefálico, que é esse tubão aqui, que é o que dá início à coluna, né, ao nervo da coluna. Aqui nós vamos ter ela basicamente dividida em 3 setores. Uma parte lá em cima, que está conectado basicamente a hipófise, uma parte mais gordinha, e aí depois ela fica magrinha de novo. Essa parte mais gordinha é o que a gente chama de ponte, tá? E a ponte e o bulbo vão ser 2 setores do tronco encefálico que vão estar relacionados a áreas do nosso corpo que devem funcionar de maneira involuntária, como, por exemplo, o batimento cardíaco e a contração da nossa respiração. Tá? São responsabilidades desse setor. Lá um pouquinho mais para cima, né, o que seria o comecinho aqui do tronco encefálico, nós temos a região que a gente chama de mesencéfalo. O mesencéfalo ele vai estar relacionado a uma série de controles do nosso cérebro também, inclusive do controle da hipófise, né, que está ali conectadinha
Mas a gente vai ter a chance de falar disso mais adiante, com mais outros detalhes, tá? A gente não vai ter só essa aula de hoje para falar a respeito disso, tá? Aqui eu queria que vocês olhassem, nós temos aqui vários pontos de vista a respeito desse mesmo setor, tá? Nós temos aqui o nosso cérebro visto aqui pelo lado de fora, sem nenhum corte, e aqui eu vendo ele pela parte de baixo. Como vocês podem ver, nessa imagem aqui, a gente já teve que passar por um tingimento, né? Eles colocaram aqui tinta azul para tingir o que seria o conteúdo de veias e tinta vermelha para, né, representar os vasos, né, as artérias. E aqui nós temos um setor aqui, ó, fibroso aqui no meio. Alguém faz ideia de que setor seria esse? Seria o correspondente na imagem a isso aqui, ó. Alguém faz ideia do que seja? Esse aqui é o início do tronco encefálico, tá? E como vocês podem ver, tem muito mais vaso sanguíneo ali do que em outras regiões. Exatamente porque essa região, como ela vai controlar o funcionamento do coração batendo e da nossa respiração, ela precisa estar bem irrigada, porque meio que os neurônios que vão estar nessa região vão funcionar meio como um termômetro, né, para o organismo, regulando do tipo assim, o sangue está com muito gás carbônico. Opa, então vamos fazer o coração bater mais rápido para ele levar mais sangue para o pulmão. Porque aí levando mais sangue para o pulmão, ele joga fora esse gás carbônico. Tá. O sangue está com pouco gás carbônico. Se está com pouco gás carbônico, então o coração pode bater um pouquinho menos. E aí, então, vai levar menos sangue para o pulmão e que vai fazer menos oxigenação. Então, tipo, a gente tem como ter esses vasos sanguíneos dali, da base do cérebro, como um mecanismo de regulação, tá, do funcionamento de tudo ali. Bom, aqui, só relembrando, esse slide vocês já conhecem do semestre passado, nós temos aqui uma foto da divisão em camadas no nosso crânio, fazendo aqui uma divisão em setores, que nós temos aí desde a pele da cabeça, a aponeurose, né, que é aquela pele do músculo da cabeça, aí vem crânio, né, o periósteo, o crânio e as 3 membranas protetoras. Lembrando aqui que as 3 membranas protetoras a gente conhece pelo nome global de meninges, mas são 3 peles, né, que é a dura mater mais por fora, a pia mater mais por dentro e entre elas o aracnoide. Lembrando que no aracnoide é onde vai ter a circulação do líquor e também a presença dos vasos sanguíneos. Vai estar ali entre o aracnoide e a pia mater, beleza? Tudo relembrança, né? Essa parte aqui a gente já tinha estudado, então é mais assim, olha, já vi isso, olha isso aqui de novo, isso, tá? Bom, o tronco encefálico e o encéfalo, aqui nesta imagem, eu acho que a gente consegue ver ele com muito mais detalhe, né? O cerebelo, como eu disse para vocês, vai ser essa parte de trás do crânio, né? Que aqui nessa imagenzinha aparece aqui em vermelho, aqui na parte de baixo. E ele é responsável, então, com a coordenação motora, o equilíbrio e o tônus muscular. Já o tronco encefálico é esse tubão que aparece tudo aqui. Ele tem uma parte, ele pode ser dividido em 3 setores, sendo que a primeira é o mesencéfalo, o do meio é a ponte e a parte final é o bulbo. O mesencéfalo, como eu disse para vocês, ele vai ter aí uma função de controle, né? E ele vai fazer a ligação entre os sinais visuais, que devem ir lá para o fundo da cabeça, e os sinais auditivos, que estão vindo ali dos ouvidos, da região dos nervos auditivos, tá? A ponte, ela, como o nome sugere, ela faz a interligação entre o cérebro, o cerebelo e o bulbo. Ele é o ponto que se conecta todo mundo, tá? Aqui é legal falar que na ponte nós vamos ter aqui vários nervos saindo dele também, ó. Se vocês verem aqui, ó, nessa imagem aqui que deixa esse crânio meio transparente, você vê um monte de nervo, são os nervos cranianos, todos nascendo a partir da ponte, dessa região aqui intermediária. E o último setor, o setor de baixo, que é o bulbo, é onde nós temos aí a regulação dos batimentos cardíacos
e dos movimentos respiratórios, tá? A gente vai ter a chance de falar melhor do coração e melhor desses movimentos respiratórios numa aula mais para frente, quando a gente falar dos músculos do tórax. Quando a gente for falar dos músculos do tórax, é óbvio que eu vou ter que falar da musculatura que controla a respiração. E aí a gente vai falar de novo desses carinhas aí, tá? Bom, vamos lá. Eu trouxe aqui um exercíciozinho. Sim, um exercíciozinho para vocês identificarem os setores. Alguém poderia me ajudar aqui, por favor, senhores? Quem poderia me ajudar me dizendo o que seria a estrutura número 9 da imagem? Alguém poderia me ajudar? Tronco. Alguém? Ah, não, não é o tronco. Quem seria o 9, gente? Ih, silêncio. O 9 é o começo da medula espinhal, né? Então é parte da medula espinhal, tá? O que significa que aquela parte que está em roxo, em amarelo e em verde, o conjunto daqueles três setores vai ser o tronco encefálico. Então, o 4 é o tronco encefálico, tá? O que significa que o 1, que é o conjunto do 2 com o 3, ele vai ser o cérebro. Então, nós temos aqui, ó, conjuntos para se lembrar, ó. Aqui nós temos o cérebro, aqui nós temos o tronco, e aqui eu tenho a medula. Quem que é o 8? Quem que é o 8? Silêncio. Silêncio na aula de anatomia, eu só aceito dos cadáveres. Quem é o número 8? É o cerebelo. É o cerebelo. Muito obrigado, senhores, que estão vivos, acordados e que preferem uma aula de anatomia do que assistir uma novela reprisada da Globo. Muito obrigado, tá, pela preferência. Seguindo aqui. O tronco, como a gente falou agora há pouco, ele é dividido em 3 setores, que ali está marcado com o número 5, o número 6 e o número 7. Quem é o número 5? Como se chama a estrutura número 5? Eu acho que é a ponte. Não, Gordinha. Não? não. Essa parte aqui, ó, que é o 5, que é o roxinho aqui, é o mesencéfalo. É o mesencéfalo. Quem que é o 6? Quem que é o 6? O 6 que é a ponte. Tá bom. A ponte, né? Beleza. E quem que é o 7? Isso, o bulbo. Muito obrigado, senhores. E hoje tá uma coisa doida. Tá todo mundo invernado nessa segunda-feira brava, né? Bora lá. Vamos aqui, tá faltando só o número Professor, 2 e o número 3. Oi. esse bulbo aí, ele não desce direto, não? Não é O tudo. bulbo, ele faz a continuação, ele depois vai fazer a continuação da medula espinhal. Então Né? é até lá embaixo, né? Não, ele é só aquele pedacinho ali. O bulbo é só o Depois já pedacinho. começa a medula espinhal, né? Aí é a medula espinhal que vai até lá embaixo. Tá, obrigada. Tá? Beleza. Agora, o que seria o número 2, que é a parte principal do cérebro aí? Alguém sabe dizer que é a parte que tem essas dobras e tudo mais? Essa é a parte chamada de... Isso mesmo, senhores, é o telencéfalo. Muito obrigado. Estou me sentindo a Dora Aventureira falando com a televisão. Telencéfalo, né? Bora lá. E o número 3 é a parte ali do miolinho, né, do cérebro também, que é o diencéfalo. Olha essa imagem caindo numa prova, hein? E as pessoas terem que adivinhar o nome das partes. Vou me lembrar dessa aula de hoje no futuro, hein? Tô vendo tudo, hein? Olha, olha, vou sim, vocês vão ver. Vocês me aguardem. Bom, agora vamos pro pescoço. Ah, nossa, o pescoço. Ai, o pescoço. O pescoço. Bom, vamos começar pelo básico, né? Que corte é esse que eu fiz do pescoço que mostra essa imagem aqui com esses 3 setores? Alguém poderia me dizer? Como se chama esse corte? Seu pescoço.
É um corte transversal, né? Aquela coisa ali em formatinho de T que a gente está vendo na imagem, seria o quê? Em cinza ali na imagem. A coluna. Coluna. É os ossos da coluna, é a vértebra, né? E como vocês podem ver, bem lá no meinho da vértebra, nós temos aqui a medula espinhal. Então, nós temos a vértebra aqui, né? E a medula espinhal bem aqui no meio. Essa vértebra, ela tá assim, bonitona, porque, ó, vocês notarem, ela vai ter as duas asinhas laterais e esse tubão aqui para a parte de trás das costas, né? Como se chamam as duas asinhas laterais de uma vértebra? Aquele doce movimento. É os processos, mas qual deles? Esse que fica na lateral. Que faz as duas asinhas. É o processo transversal. E esse que fica aqui para trás? Como se chama? Esse aqui. Esse é o processo espinhoso. Gente, eu tô prevendo problemas no futuro, hein? Começo a me assustar hoje. Profundamente. Meu Deus do céu, senhores. O que está acontecendo na aula de hoje? Que está todo mundo morrendo. Vamos fazer o seguinte. Vamos dar uma pausa. Vamos dar uma pausinha de 20 minutinhos aqui, tá? 20 minutinhos mesmo, tá? Então a gente sai daqui agora, são 8h02, a gente volta 8h20, tá? E aí vocês podem respirar fundo, bebe uma água, toma um cafezinho, faz um alongamento, canta uma música da Xuxa, e aí a gente volta, tá? Porque aqui o bicho pega, aqui vai ter muita coisa para falar, e eu preciso da atenção, assim, máxima de vocês, tá? Então é isso, vamos tirar uma folguinha agora, respirar fundinho agora, e depois a gente volta, tá? Beijo, pessoas. Tchau.